Então vamos começar esse encontro, né? O desafio você mais confiante e magnética, nosso primeiro encontro. Desperte seu poder pessoal e se torne a mulher que atrai, inspira e realiza com leveza e confiança. Então, qual é a ideia desse desafio, né? É trazer 3 encontros para a gente, para ajudar vocês a se descobrir o que está bloqueando a sua confiança, aprender a reprogramar a sua energia e acessar a sua versão mais segura, mais magnética e mais poderosa, para transformar seus relacionamentos, sua vida e sua autoestima. Então, a ideia desse desafio é realmente nos desafiar a nos tornarmos cada vez mais essa mulher, né, segura, magnética, autoconfiante, ajudar a gente a reprogramar, né, cuidar das nossas emoções, reprogramar a nossa energia, acessar essa nossa versão mais segura, poderosa. Então, essa é a ideia desse desafio e desses encontros para fortalecer, né, a nossa mentalidade e depois a gente levando isso para a nossa vida prática, né, com vários exercícios práticos aqui que eu vou passar ao decorrer do desafio. Então, deixa eu continuar aqui a apresentação. Então, quais vão ser os 3 pilares desse desafio? O primeiro pilar é clareza, reconectando-se com a sua essência, que é o tema da nossa primeira aula, né? Por que você duvida tanto de você? Descobrindo as raízes da insegurança e da autossabotagem. O objetivo dessa primeira aula é ajudar as mulheres a reconhecerem de onde vêm suas inseguranças, suas crenças, suas feridas, suas experiências passadas, né? Que são tudo isso aí que está muitas vezes na raiz, né? Das nossas emoções, dos sentimentos que a gente carrega para a vida adulta. Então, esse primeiro encontro é para ajudar, para ter clareza, ajudar a reconhecer isso. No segundo encontro, a gente vai trabalhar um pouco mais a energia, despertando seu magnetismo, a energia da mulher confiante, como ativar seu magnetismo e parar de se sentir invisível. Então, esse é o tema da segunda aula, e o objetivo vai ser ensinar sobre energia feminina, magnetismo, autocuidado, presença. E no nosso terceiro encontro, vai ter a ação, sustentando sua nova versão. Então, o tema da terceira aula vai ser como parar de se sabotar e sustentar sua nova identidade confiante. Deixa eu autorizar aqui. O objetivo desse terceiro encontro é fechar o desafio com consciência e um plano de ação. Então, essa é a ideia, né? Os 3 pilares do desafio: clareza, energia, ação. Esses são os pilares para a gente estar trabalhando em cada encontro. Deixa eu só fechar aqui o som. Aí, se tu pudesse só fechar o teu somzinho, que dá para ouvir uns barulhinhos, aí depois no final da aula a gente abre para conversa. Obrigada. Então, novembro é o nosso mês da virada, né? Será o seu mês da virada. O mês em que você começa a se olhar diferente, se sentir diferente, se comportar diferente e termina o ano como uma nova mulher. Então, esse é meu desafio aqui para você, para mim, que também vou estar dentro desse desafio, né? Que a gente comece a se olhar cada vez mais diferente, a se sentir uma mulher, né? Cada vez mais autoconfiante, porque não adianta só a coisa acontecer na mente, né? Só pela razão. Ah, tá, eu já entendi, é isso tem que fazer. Não, eu tenho que me sentir, eu tenho que me olhar diferente, eu tenho que me sentir diferente, eu tenho que comer. E isso sim vai me levar a me comportar diferente. Porque a sua próxima versão, ela não vai nascer no Réveillon, vai nascer agora. Então, você nasceu confiante, mas se perdeu, tentando agradar, caber e ser aceita. E agora é a hora de voltar para si e despertar essa mulher confiante e magnética. Então, essa é o meu desafio aí para o mês de novembro, para que a gente cada vez mais, né, acesse esse mês de virada e cada vez mais comece a se sentir, a se olhar diferente e termine o ano aí se sentindo muito bem, uma nova mulher, e comece o ano de 2026 melhor ainda. Então, hoje, nesse primeiro encontro, a gente vai cuidar do pilar emocional, curando a relação com você mesma. Qual é o tema? Por que você duvida tanto de si? Descobrindo as raízes da insegurança e da autossabotagem. O objetivo do encontro é levar as mulheres a reconhecer, acolher e começar a curar suas emoções não resolvidas, que enfraquecem a sua autoestima, distorcem a sua autopercepção, preparando o terreno para um novo nível de confiança, de poder pessoal e de magnetismo. Esse é o primeiro passo de uma jornada que tem 3 pilares: o pilar emocional, o pilar energético e o pilar físico. E por que nesse encontro, né, eu quis trabalhar primeiro o pilar emocional? Porque tudo começa nas nossas emoções. É onde está a raiz da nossa autossabotagem, da nossa segurança, da procrastinação e da dificuldade de se posicionar. As emoções que você não curou, elas controlam as decisões que você toma. E o que você sente sobre você determina o que você atrai, e o que você aceita e o que você constrói. Deixa eu só
Com certeza, quando a gente está, principalmente, né, com algumas doenças, vai mexendo ainda mais com a nossa autoestima. Mas depois daí a gente vai conversar mais sobre isso, que agora eu não consigo muito ler o chat que eu estou na apresentação, mas pode ir falando ali que depois no final eu dou uma olhadinha. Então é isso, as nossas emoções elas estão na base, né? E aquilo que a gente não cura, ela vai controlando a nossa decisão, porque a gente acaba agindo muito no emocional, né? E se a nossa emoção está nos dominando, se a gente não cuida delas, se a gente não aprende a lidar com elas, a ouvir elas, elas vão continuar nos dominando e vão controlar as nossas decisões. A gente não vai conseguir acessar muitas vezes a nossa parte racional, né? E vai agir mais com base no emocional. Então, se a gente não cura, se a gente não sabe lidar com elas, elas vão controlar essas decisões. E o que você sente sobre você acaba determinando o que você atrai, o que você aceita, o que você constrói na sua vida, né? Então, o solo emocional, a autoestima é como se fosse uma flor. Ela não nasce da comparação ou da aprovação externa. Ela nasce de um solo emocional que você cultiva dentro de si. Como que está o seu jardim interno? Como que está o seu terreno emocional? Né? Porque é ali que a sua autoestima vai florescer ou não. Né? Se você carrega muitas emoções de culpa, de medo, de ansiedade, de raiva, né? Isso vai impactar totalmente na forma como você se vê, né? Na forma como você acha, o que você pensa sobre você, na forma como está a tua autoestima. Então, tudo isso tem muito impacto, né? O ciclo emocional da insegurança. Vamos dar um exemplo de um padrão, né? Então, a gente tem uma emoção, um medo, sintoma de rejeição, uma raiva, que vai gerar um pensamento. Eu não sou capaz, né? Então, tu já tem essa emoção forte do medo, da insegurança, tu já vai pensar, eu não sou capaz, que vai levar uma ação, fuga, autossabotagem, silêncio, e que vai reforçar uma crença, né? Então, a crença de que eu não sou capaz vai ficar cada vez mais reforçada. Então, exemplo, você quer falar algo importante, mas trava. Isso não é o presente, é a menina dentro de você que ainda tem medo de ser rejeitada. Então, essas emoções que você guardou, muitas vezes começaram lá desde a infância, né, com coisas que você interpretou com a sua cabecinha de criança, que você entendeu, com coisas que você ouviu, experiências que você passou, essas emoções, enquanto não trabalhadas, não acessadas, não botadas para fora, não cuidadas, elas vão continuar impactando as nossas decisões na nossa vida adulta, elas vão estar ali. Né? Então, a importância de realmente a gente olhar para essas emoções, a gente entender o que está acontecendo, olhar para as nossas crenças, para os nossos sentimentos, para os nossos pensamentos. Claro que aqui, nesse encontro, eu já quero trazer um pouco mais disso, né? E depois eu trabalho isso mais profundo, depois nos meus atendimentos, mas eu já quero, nesse encontro inicial, já trazer a importância da gente realmente ouvir o nosso corpo, ouvir as nossas emoções, né? Ouvir os nossos pensamentos. A gente não precisa se identificar com os nossos pensamentos. A nossa mente ela vai trazer vários pensamentos, mas nós não somos os nossos pensamentos, né? A nossa mente, ela está condicionada muitas vezes a tudo aquilo que a gente ouviu, a tudo aquilo que a gente pensa sobre a gente, aquilo que a gente acredita, né? E nem sempre é verdade. A gente precisa aprender como adultas agora a questionar os nossos pensamentos, a questionar as nossas emoções. Por que eu estou sentindo isso? O que me disparou essa emoção? Da onde que veio esse gatilho? Quando que foi a primeira vez que eu senti isso? Por que eu continuo sentindo? Né? Eu vou continuar reprimindo a minha emoção como sempre foi na minha vida, ou eu vou agora olhar para ela, eu vou cuidar dela, vou entender o que ela está me pedindo, porque senão a gente sabe que ela acaba se transformando, né, numa doença. Até no último encontro da comunidade Autoestima Elevada que eu tenho com as minhas alunas, a gente teve um encontro só sobre doenças, né? O que está por trás das doenças e o quanto as nossas emoções não trabalhadas, não curadas, não acolhidas, né, acabam se transformando em doenças, porque fica aquela coisa ali, né, parada, fica mágoas, fica raivas não processadas, fica um monte de tristeza, um monte de coisa ali que fica guardada. A gente, infelizmente, né, enquanto a gente não cuidar, a gente vai acaba transformando em doença. Eu acredito, será que está gravando? Deixa eu só confirmar aqui. Ah, está sendo gravada, tá bom. Então, hoje você começou a olhar para dentro e talvez tenha sentido algo despertar, uma emoção, um nó na garganta ou uma vontade de mudar de verdade. E esse é o seu eu verdadeiro pedindo espaço. Então, já fui trazendo nesse movimento do desafio e tudo mais, e o que isso foi te despertando já, né? Ah, eu vou ter que olhar para minhas emoções, te trouxe um nó na garganta, já trouxe uma vontade de mudar, consegui já te trazer um pouco essa vontade, esse ânimo, né, para fazer realmente o novembro um mês diferente, para caminhar, para ter um desafio, para ter pessoas
junto contigo? O que surtiu, né, na tua emoção, assim, ao participar dessa aula? O que tá, sabe, o que tá reverberando aí dentro? Mas eu sei que, às vezes, sozinha, né, quando a gente vai olhar para tudo isso, quando a gente vai querer encarar tudo isso, eu sei que às vezes é realmente difícil, às vezes a gente acaba se sabotando, a gente acaba voltando para as velhas emoções, para as mesmas histórias, né? Às vezes a gente tem mais dificuldade de caminhar sozinha, de olhar para isso, de entender as nossas emoções, né? E nessa aula, eu quero ajudar você a dar o primeiro passo, para entender que a autoconfiança ela não nasce da perfeição, mas da reconciliação e liberação das suas emoções. Né? E depois, se fizer sentido para você, você poderá aprofundar ainda mais esse processo de cura com meu acompanhamento personalizado, individual e com uma condição especial de Black Friday, que depois, no final, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas espero, né, aqui no decorrer da aula, já te trazendo essa consciência, já te fazendo pensar, refletir certas coisas, e depois, no final da aula, se você tiver interesse, eu te faço um convite também, né, de que eu estou fazendo um desconto muito especial também dos meus acompanhamentos para esse mês, então, para a gente aprofundar ainda mais sobre isso. Então, tudo que você sente sobre si mesmo molda o que você acredita ser capaz de viver. Quando você muda as suas emoções, você muda a tua energia. E quando muda a tua energia, você muda a tua realidade. Então, tudo está interligado, né? A gente é um todo. Então, se eu sinto sobre mim que eu não sou capaz, que eu não sou bom o suficiente, que eu não vou conseguir, tudo isso vai impactar até na nossa energia de ir para a vida, de querer fazer acontecer, né? De ter poder, de conquistar as coisas. E quando a gente começa a olhar para essas emoções, a entender por que eu sinto isso, né? Da onde que vem essa sensação, né? Tem raiva aí guardada, tem culpa, tem medo, tem sensação de merecimento. Quanto mais eu for mergulhando nisso, mais eu vou conseguir, né? Ir curando e tratando essas feridas e mudando. Isso vai totalmente transparecer na minha energia, né? Vai mudar. E quando a gente muda a nossa energia, a gente vai mudando a nossa realidade, a gente vai acessando outras possibilidades, né? Uma vida mais próspera, uma vida mais com autoestima boa, melhores relacionamentos, as coisas começam a melhorar, né? E impactam em todas as áreas da nossa vida. Então, o pilar emocional, o solo da autoestima. As emoções, elas são o solo da autoestima, onde a autoestima cresce. E se esse solo está encharcado de medo, de culpa, de autocrítica, nada floresce. Mas se você começa a nutrir esse solo com amor, com compaixão, com verdade, você começa a criar raízes profundas de confiança. Lembre-se, as emoções são mensageiras, elas não são nossas inimigas. Emoção vem de emover, movimento. Toda emoção quer te mostrar algo que precisa ser visto. Né? E ela quer também se movimentar, ela não quer. A gente tem que olhar para as nossas emoções e é permitido, né, sentir. Eu não sei, né, muitas vezes a gente ouviu na nossa infância ou nas experiências, não pode chorar, não pode falar isso, é feio, menina expressar raiva, menina feia, né, um monte de coisa a gente ouviu, às vezes a gente foi reprimindo essas emoções, a gente foi guardando essas emoções. Só que a emoção, a própria palavra, ela já vem de movimento, a gente precisa movimentar isso, a gente precisa liberar essas emoções de uma forma saudável para que elas não virem depois, como eu comentei, doenças, para que elas não fiquem ali estagnadas, para que elas não comecem a travar, né? Trazendo sempre processos inconscientes, porque a gente ainda está preso nessas cargas emocionais, às vezes a gente não consegue avançar na vida, porque a gente fica muito envolvido no campo emocional. Então, é muito importante a gente olhar para esse pilar. As emoções que te mantêm presa. Insegurança não é falta de força, é uma emoção antiga pedindo para ser acolhida. Então, as mais comuns emoções, né, que te mantêm presa. O medo, que te impede de se expor. A culpa, que muitas vezes te mantém no passado, né, ruminando as coisas, fica ali. Isso tudo vai travando a nossa vida. A vergonha te faz esconder a tua verdade. A tristeza te desconecta do agora. Então, algumas perguntas para reflexão. Quando eu comecei a duvidar de mim, em que momentos eu sinto medo de errar? O que eu acredito sobre mim quando eu erro? Que mulher que eu seria se eu confiasse mais em mim? Então, essas são perguntas, e depois, no final, né, depois quem assistir a aula, eu fiz um e-bookzinho curtinho, bem legal, sobre trazendo essas perguntas, trazendo os exercícios, depois eu vou, para quem assistir a aula, pode me chamar, eu vou encaminhar para vocês esse material, para vocês terem aí de consulta, para vocês botar em prática, né, porque não adianta só, claro que é importante a gente estar aqui aprendendo, consumindo, mas depois é importante a gente fazer esse exercício, parar um minutinho, olhar os slides, ver as perguntas, responder, ter esse momento de conexão consigo mesmo, que é aí que você vai começar, né, olhar realmente para a sua vida e começar a encontrar essas respostas, né? Então, vamos agora para alguns exercícios práticos que a gente pode ir fazendo, que eu já quero propor para vocês aqui desse desafio. Intenção da semana.
né? Então, já traga uma intenção para sua semana, já coloque assim no seu coração, ó, essa semana eu escolho me olhar com mais amor, acolher as minhas emoções e me permitir sentir sem medo. Sem medo, sem julgamento, sabe? Não fique julgando as suas emoções, não fique falando que é feio, que é errado, ou reprimindo. Comece a ouvir, né? Se olhar com mais amor, acolher essas emoções, ouvir o que essas emoções estão querendo dizer. Então, essa é uma intenção para a semana. Um mini ritual diário, de 5 a 10 minutos por dia. Respiração de presença. Todos os dias ao acordar, antes de começar já pegar o celular, antes de acordar agitada, antes de começar a ir para a mente pensar tudo que tem para fazer, faça algumas respirações profundas, coloque a mão no seu coração e repita: hoje eu vou me tratar com amor. Hoje eu confio em mim, eu confio no meu corpo e na minha guiança interna. Sabe, comece a se reconectar com você, que a primeira hora do seu dia seja uma conexão com você, né? Para você já fazer esse decreto para você, que vai se tratar com amor, que vai confiar no que está sentindo, vai confiar no seu corpo, na sua guiança. Então, isso é um exercício bem potente de autoconexão com a gente mesmo. E também uma escrita no diário, né? Esse é um mini ritual diário que eu também busco fazer, é escrever como que eu me senti hoje sobre mim, o que esse sentimento está me tentando ensinar, né? Como que foi meu dia? Quanto mais a gente escreve ou conversa, né? Tem gente que às vezes gosta de falar, tem gente que gosta de escrever, mas é um exercício bem potente para a gente estar fazendo diariamente para entrar um pouco mais em contato com as nossas emoções. Porque senão, às vezes, a gente vive só no automático e a gente vai deixando passar, a gente só vai anestesiando as emoções. Ah, nem quero pensar em nada, já vou pro celular, eu já vou comer uma coisa, já vou fazer outra coisa. Tá sempre distraída, tá sempre anestesiando, né? E muitas vezes é necessário esse momento, às vezes 5 a 10 minutinhos por dia, para você se olhar um pouquinho, para você se ouvir, se perguntar o que você sentiu hoje, como que você tá, né? Porque antes da gente derramar sobre o outro toda a nossa raiva, toda a nossa frustração do dia, ou a gente fica com muita ansiedade, se a gente para, às vezes, alguns minutinhos para olhar para isso, conversar com as nossas emoções, ouvir elas, acolher, entender por que trouxe aquilo, né? Botar para fora de uma forma saudável, né? A raiva de uma forma saudável, às vezes o medo, conversar com esse medo. Quanto mais a gente for fazendo esses exercícios internos, mais a gente vai ver o quanto a nossa emoção é a nossa aliada. Ela está ali como um guia, né? Pedindo para a gente olhar, pedindo para a gente cuidar dela, pedindo para a gente fazer algum movimento, né? O que eu preciso movimentar? Porque se a gente não faz isso, muitas vezes a gente fica, essa emoção vai ficar ali reprimida e vai ficar ali no nosso inconsciente, sempre guiando as nossas decisões. Agora, não, eu vou parar aqui alguns minutos para olhar para ela, eu vou olhar, eu vou cuidar, eu vou acolher, eu vou tratar, depois ela se dissipa e sai. E a gente volta para o nosso racional, a gente volta para a nossa adulta cuidando dessas emoções, né? A gente não fica ali tão envolvido também só no nosso emocional, porque senão, às vezes, a gente não precisa mergulhar, né? Ah, eu tô numa tristeza, vou ficar semanas triste. Quando a gente não olha, a gente não cuida, a gente não cura, a gente fica semanas tristes. Mas a partir do momento que eu começo a cuidar, que eu começo a me acolher, que eu começo, às vezes, a fazer algum movimento, chorar, botar para fora, conversar comigo, né? Me curar, me cuidar, me dar um abraço, fazer algum movimento de autocuidado, essa emoção, ela naturalmente vai se dissipando e eu vou voltar, né, a ter mais alegria, me sentir bem comigo mesma, a ter novas emoções, né, emoções que vão me dar mais energia. Então, é muito importante a gente estar fazendo esses movimentos para que a gente não seja guiado pelas nossas emoções, para que a gente cuide delas, olhe elas e depois o racional volte a assumir, né, e a gente vá para a vida aí com as emoções elevadas, que a gente consiga, né, transmutar essas emoções. Então, o outro pilar é autocuidado emocional. Escolha uma atitude de autocuidado por dia. Tomar um banho mais demorado, às vezes é importante para liberar uma emoção no banho, né? Gostoso. Dizer não sem culpa, né? Muitas vezes a gente carrega muitas culpas, muita raiva, muito medo. Por quê? Porque a gente não consegue dizer não, não sabe se posicionar, né? Tem medo do que o outro vai pensar. Então, escolha uma atitude de autocuidado e faça isso por você. Né? Se o seu corpo está pedindo limites, se você está ali, está percebendo que aquela emoção é porque foi ultrapassado um limite, que você ficou com raiva, que você ficou triste, que você ficou mal, opa, o que eu posso fazer para liberar essa emoção ou da próxima vez, né? Se ouvir, se acolher e ser a sua melhor amiga, né? Às vezes a gente é tão melhor amiga para os outros, né? Dá um bom conselho, cuida da pessoa, dá um colo para chorar e tal, e às vezes a gente não faz isso com a gente não tem esse mesmo tratamento com a gente. Então é muito importante a gente se ouvir, se acolher, sermos as nossas melhores amigas. Escrever uma carta para si,
né? Que tal, às vezes, pegar uma folha, escrever algo que você está sentindo no seu coração, uma carta de amor para si mesma, né? Falar o quanto você está ali, o quanto você está com você, o quanto você é especial, o quanto você tem valor, né? É muito legal esse movimento também. Passar um perfume só para você se sentir, né? Se sentir, se reconectar com você, sentir o seu cheiro, tomar um café em silêncio com as suas emoções. Às vezes a gente quer sempre se distrair, a gente não para com presença, a gente não para com a mente um pouco vazia, né? Quem sabe convide, vai pegar uma xícara de café e se você estiver sentindo alguma emoção, tome um café com a sua emoção para ouvir ela, para escutar ela, entender o que ela está querendo te trazer. Essas pequenas atitudes, elas reprogramam o cérebro para associar amor próprio com segurança e não com culpa. Outro exercício também, depois que eu vou propor de limpeza emocional, né, que dá para fazer umas 2 vezes na semana, é escrever em uma folha tudo que você quer deixar ir, todas as críticas, as culpas, as expectativas, as mágoas, tudo que você tem guardado aí de emoção guardada, reprimida, que você sente que estão ali ainda te impactando, escreve uma carta, libera essas emoções, põe para fora. Alguma raiva, alguma expectativa que você criou de um relacionamento, de alguém, dos seus pais, coisa que você carrega até hoje, escreve uma carta para liberar tudo isso. E depois queime ou rasgue o papel dizendo: eu libero o peso de ter que ser perfeita e eu me permito ser humana e me aceitar como sou. Libera tudo isso, libera essas culpas, libera essas críticas, põe para fora essas emoções. Isso é um ato simbólico que cria uma âncora emocional fortíssima. Você queimar, você rasgar, você liberar isso. Escreva em uma carta também para a parte de você que duvida, que teme, que se esconde. Diga a ela: eu te vejo, eu te entendo, e a partir de hoje, todos os dias, eu vou cuidar de você. Você não precisa mais carregar tudo sozinha. Eu estou aqui. Então é muito legal de fazer esses exercícios, né, para que a gente possa se reconectar com a gente mesmo. Às vezes a gente não vai ter coragem de dizer para aquela pessoa tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, mas a gente pode liberar isso através de uma carta, através de uma conversa com a gente mesmo, né, através, né, claro, se você quiser contar com a minha ajuda, também a gente faz uns exercícios também mais profundos ali no decorrer da mentoria, porque é muito importante a gente estar liberando isso, a gente estar mexendo nessas emoções, não deixar essas coisas presas, paradas, porque isso trava a nossa vida. A gente carrega culpa, carrega medo, carrega raiva, carrega rancor, carrega um monte de coisa, tristeza, tudo isso vai travando a nossa vida, vai impactando a nossa saúde, vai impactando a nossa autoestima. Então a gente precisa liberar essas emoções. Afirmações da mulher confiante, para repetir toda manhã também, um exercício bem poderoso. Eu confio em mim. Eu sou suficiente exatamente como sou. Eu posso errar e ainda assim ser digna de amor. A mulher que eu quero ser já existe dentro de mim. Hoje eu escolho acreditar na minha força, não nos meus medos. Incentive a gravar essas afirmações em áudio. Se você quiser fazer um áudio para você ouvir essas afirmações, você falando para você, você sentindo, mas é importante que você sinta, porque não pode ser só uma afirmação falada da boca para fora. Você tem que sentir, você tem que sentir essa força dentro de você. Eu confio em mim, eu posso contar comigo. Eu sou suficiente como eu sou. Então você tem que começar a sentir essas novas emoções, né? A gente tem que trabalhar isso internamente dentro de você, na sua mentalidade, no seu sentimento, na forma como você se enxerga, porque quanto mais a gente for trabalhando isso de forma profunda, mais isso vai sendo real na sua vida, mais você vai acessando isso em você. Então, durante a semana, né, eu peço que compartilhe no grupo, nos stories, me marcando o que você fez no seu ritual, né, desses rituais que eu falei aqui, depois eu vou mandar para vocês, né, quem pedir ali o material, que vai estar todo o ritual discriminadinho para vocês verem, para vocês fazerem, e compartilhe usando a hashtag ritual da mulher confiante, me marca nos stories, eu vou adorar ver vocês fazendo algo por vocês, porque isso vai te ajudar a sustentar a energia, e inspirar outras mulheres também a fazer esse movimento. Então, lembre-se, o ritual não é sobre perfeição, é sobre presença. Não é sobre você ter que fazer tudo certinho, perfeito, ou um dia não fez, já. Não, é sobre presença, é sobre você tirar alguns minutos do seu dia para você se reconectar com você, para você estar ali, para você se enxergar, sabe? Para você enxergar suas emoções, para você enxergar o seu corpo, o que seu corpo está pedindo. É sobre isso. A autoconfiança, ela se constrói nas pequenas atitudes de amor por si mesma. Todos os dias, pequenos movimentos que a gente faz, isso já vai reconstruindo a nossa visão sobre a gente mesma, o nosso olhar, a nossa autoestima, sabe? Todos os dias, dando pequenos passinhos, isso já vai transformando a nossa energia.
Autoconfiança não é ausência de medo, é saber que, aconteça o que acontecer, você vai dar conta. É se tratar com gentileza quando errar e com orgulho quando acertar. É parar de esperar que o amor venha de fora e começar a nutrir ele de dentro. Porque quando você muda suas emoções sobre quem você é, cura, cuida da sua criança ferida, que ainda pede colo, atenção, validação externa, o mundo inteiro muda a forma de te enxergar. Então, quanto mais a gente fazer esse processo de cura emocional, porque a maioria das coisas que a gente carrega vem lá da nossa infância, né? A gente carrega muitas experiências, muitas emoções. Às vezes, na infância, a gente interpretou o mundo de uma certa forma, interpretou o que nossos pais fizeram, o que nossas mães fizeram, ou passamos por certas experiências. E enquanto tudo isso não for curado, a gente não curar essa criança ferida, não trabalhar essas emoções, não mudar a nossa forma de enxergar, fortalecer a nossa adulta para que a adulta agora consiga trazer consciência para essa criança, consiga explicar, né, o que aconteceu para essa criança, consiga às vezes mudar até a forma de interpretar o que aconteceu, porque às vezes quando a gente era criança, a gente interpretou alguma atitude dos nossos pais, alguma atitude na escola, alguma coisa de uma certa forma, mas hoje como adulta, às vezes a gente pode conversar com essas pessoas ou ter um outro olhar sobre essa situação, né? Às vezes a gente é mãe, já virou mãe, a gente entende o quanto é desafiador às vezes criar filho, que às vezes não era sobre a criança em si, era porque a mãe estava muito cansada, acabou descontando na criança, né? Às vezes várias coisas aconteceram que agora como adulta, quanto mais eu for curando isso, quanto mais eu botar a adulta para ajudar essa criança a se curar, trazendo consciência, trazendo um pouco de racionalidade, se botando um pouco no lugar, né, das pessoas, entendendo que cada um carrega uma criança ferida, entendendo que cada um tá cheio de dores, né, tá cheio de coisas que vêm de gerações e gerações, né, entendendo que muitas vezes a geração dos nossos pais e as que vieram antes não tiveram oportunidade, muitas vezes, de trabalhar tudo isso, de curar essas feridas, muitas vezes só passaram para frente coisas que eles mesmos aprenderam. Quanto mais a gente for fazendo esse trabalho interno, né, de autoconsciência, de auto-perdão e de perdão também das pessoas ao nosso redor, né, quanto mais a gente for curando tudo isso, mais isso vai impactar, né, e a gente vai liberando essas emoções, liberando essas dores, essas raivas, essas feridas, e quanto mais a gente for movimentando isso, mais leve a gente vai ficar, né, mais tranquilo a gente vai ficar. Então, é sobre isso, né. E o que vem a seguir? No nosso próximo encontro, a gente vai trabalhar o pilar energético e você vai aprender a elevar a tua vibração e despertar o teu magnetismo feminino, porque tudo que você liberar emocionalmente vai abrir espaço para a tua energia fluir e para o teu magnetismo despertar. E eu tenho um convite também especial, como eu comentei um pouquinho com vocês, né? Se você viveu, né? Se o que a gente conversou hoje já te tocou e você sente que quer ir mais fundo, né? Curar sem se auto-sabotar, desbloquear esses padrões emocionais de forma mais profunda, construir uma autoestima sólida, eu abri algumas condições únicas de Black Friday para um acompanhamento mais individualizado comigo e personalizado. Que serão válidos, né, esses descontos para todo mês de novembro. Então, nesse acompanhamento, eu vou te guiar de uma forma um pouco mais próxima, né, e profunda, para entender as raízes das tuas feridas emocionais, entender um pouco mais a tua história, entender os teus desafios, entender como que foi a construção aí desde a tua infância, né, entender as máscaras que o teu ego foi se desenvolvendo para se proteger, curar essa criança ferida, trabalhar de forma mais profunda ações que impactam totalmente nas suas emoções, fortalecer o teu campo energético. Deixa eu ver se tem alguém aqui querendo entrar. Fortalecer o teu campo energético. Deixa eu só. Boa noite. Fortalecer o teu campo energético, ajudar a fortalecer a adulta, porque a adulta precisa crescer, a gente precisa cuidar dessa criança, e desenvolvendo cada vez mais a adulta, para que a adulta agora tome a frente, para que não sejam as emoções que nos guiem, para que não sejam os nossos traumas que nos guiem, para que não sejam as nossas feridas que nos guiem. Precisa cuidar dessa criança para que a adulta se fortaleça e a adulta vá para a vida, né? Cuidando dela, mas indo para a vida e liderando essa criança. Então, eu trabalho muito com isso também, fortalecimento da adulta para sustentar essa mulher confiante que está nascendo agora. Então, né, para quem sentir, elas são poucas vagas, porque o acesso é exclusivo para esse mês, né? O meu tempo também não consigo atender muitas pessoas, porque daí é diretamente comigo, né? E eu quero que esse mês seja o seu mês da virada. Então, se você sentiu, né, hoje te mostrou que está pronta para se olhar de verdade. E claro, assim, você pode fazer, né? Depois, como eu falei, eu vou dar esse material para vocês fazerem, para vocês olharem. Já tem muita coisa bacana aqui para você estar fazendo, estar praticando, mas para quem quiser, às vezes, um acompanhamento mais personalizado, para quem quiser ir no mergulho mais profundo, né, com exercício mais potente, com trocas mais individualizadas, né, que são vários encontros comigo, eu tenho uma comunidade também,
né? Que a gente tem semanalmente, toda segunda, um encontro para a gente estar, se chama autoestima elevada, para a gente estar junto ali, né? Toda semana eu trago também outros conteúdos, outras práticas, tudo para auxiliar, porque realmente precisa dessa troca de mentalidade, precisa do nosso cérebro estar entrando em contato com isso para reprogramar muitas coisas, muitas crenças. A gente aos pouquinhos vai descascando cada vez mais feridas, vai entendendo mais. Então, esse acompanhamento ele é muito bom, né? Para quem puder participar e quiser entender mais como que seria, quais seriam os preços, né? Tem vários valores. Eu tenho um produto agora que eu lancei que é R$ 47 de entrada, que tu já vai trabalhar. Eu já tenho várias aulas ali para você trabalhar, tem exercícios práticos também. A comunidade vai estar com desconto diferenciado também, a mentoria também. Então, eu realmente nesse mês assim eu estou dando acesso cada vez mais aos meus produtos para que realmente seja um mês da virada, que eu possa ajudar vocês, né? Que eu possa estar acompanhando mais de pertinho esses passos de vocês, porque eu sei como é que é. A gente se auto-sabota, a gente está muitas vezes preso a ciclos repetitivos, a gente está preso a padrões, né, e muitas vezes sozinho, às vezes a gente acaba caindo nos mesmos. Então, quando tem alguém, né, que possa caminhar junto com a gente, que já está um pouco mais avançada na jornada, que pode já te conduzir, que pode já te trazer um caminho, isso facilita bastante. Então, se você sentir, né, que é para você, que você também quer dar esse passo, né, não quer caminhar sozinha, quer dar esse passo junto comigo, preenche o formulário, que depois eu vou mandar lá no grupo, né, do desafio, e você vai ganhar uma sessão gratuita diretamente comigo, onde eu vou poder te ouvir melhor, entender a tua história, os teus desafios e te trazer uma clareza do porquê que você tem passado por certas coisas, te trazer já um direcionamento e também te apresentar todos os detalhes dessa condição especial, que vai valer durante o mês de novembro. E lembre-se, a transformação que você busca começa quando você decide parar de duvidar de si. Então, a gente precisa voltar a acreditar na gente, voltar a acreditar que a gente é capaz, que a gente consegue, despertar essa nossa, sabe, essa nossa mulher, porque a gente já carrega tudo isso dentro da gente, a gente já carrega toda essa potência, a gente carrega só que no decorrer, infelizmente, da vida, das experiências, a gente foi apagando, né, para querer agradar o outro, para querer pertencer, para querer ser escolhida pelo outro, a gente foi se afastando da nossa essência, da nossa autenticidade, a gente foi se afastando da nossa verdade, né? A gente está sempre pedindo a opinião do outro, a gente parou de confiar na gente, a gente, infelizmente, tem muitas relações com dependências emocionais, então um monte de coisa vai acontecendo e vai travando, né? Um monte de emoção que a gente carrega, relações baseadas em culpa, em medo, a gente tem muita raiva guardada, a gente tem muita emoção reprimida, né? E, infelizmente, isso vai impactando em todas as áreas da nossa vida. Então, esse pilar emocional eu quis trazer hoje para realmente a gente entender o quanto é importante para a gente despertar essa mulher confiante, com a melhor autoestima, a gente precisa cuidar dessas emoções, a gente precisa fazer exercício, a gente precisa movimentar essas emoções que estão aqui dentro, olhar para elas, cuidar delas, entender o que elas estão nos pedindo, né? Porque não é sobre mudar quem você é sobre se lembrar da mulher que você nasceu para ser. Então, a minha ideia desse desafio é voltar a te despertar essa força interna, despertar esse brilho no olhar, essa vontade para a vida, essa mulher confiante. Só que, claro, né, para eu conseguir despertar isso, para a energia voltar a fluir, para tudo voltar a fluir, a gente precisa liberar o que está parado aí dentro. A gente precisa liberar essas raivas, a gente precisa liberar essas tristezas, a gente precisa liberar essas ansiedades, a gente precisa olhar para isso, cuidar dessa criança ferida, né, que muitas vezes teve várias necessidades não atendidas e que ainda está buscando fora, né, está buscando no parceiro, projeta tudo no parceiro, o parceiro tem que atender, daí fica cobrando na relação, fica entrando em relacionamento disfuncional, às vezes ainda cobra de pai e mãe, então um monte de coisa vai acontecendo que vai travando a nossa vida, né, porque às vezes a gente não olhou para essas emoções e entendeu, tá bom, o que eu tô precisando? Por que eu sinto tanta ansiedade? Por que eu tenho tanta raiva guardada dentro de mim? Então, enquanto eu não olhar e não realmente curar tudo isso, porque o nosso campo, o nosso coração, né, onde guarda os nossos sentimentos, tudo, ele é o maior campo de atração que tem, né? Ali a gente vai atraindo as experiências de acordo com o que a gente sente, de acordo com as nossas emoções. Então, quanto mais eu tiver com as emoções, sabe, mais fluidas, mais tranquilas, mais trabalhadas, mais eu vou atrair novas e melhores experiências. Então, é muito sobre isso, né? Por isso que eu quis trazer esse pilar emocional como um primeiro pilar muito importante para a gente estar trabalhando. Então, era isso hoje, né? Sobre o conteúdo, era isso. Agora eu quero ouvir um pouquinho de vocês, vou parar a gravação, né? Para quem vai ver gravado depois,
fica aqui todo esse conteúdo, né, para você botar em prática, para você olhar para isso tudo, para você tirar um tempinho para você fazer esses exercícios, né? Depois me chame lá no privado para eu te passar todo o material, né? Que daí você pode acompanhar lá o material certinho. E se você quiser depois aprofundar comigo, né, ainda mais sobre esses exercícios de cura, ter um acompanhamento, ter toda uma metodologia que eu trago, né, para ajudar vocês, vai ser um prazer, né, te receber e conversar um pouco mais contigo, né? Preenche o formulário para você ter acesso a uma sessão diretamente comigo, para a gente conversar um pouco mais, eu entender a sua situação, entender o que você já tentou, o que você está passando. Vai ser um prazer poder conversar um pouco mais e também te apresentar melhor como que eu posso te ajudar e principalmente aproveitar esse mês de novembro aí que estão com condições bem diferenciadas para você já fazer parte aí dos meus atendimentos, tá bom? Então vou parar a gravação.